que a palavra venha penetrando no mais profundo coração do homem, amém? Oramos assim, soberano e eterno Deus, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, apresentamos a vida, Senhor, do anjo desta igreja, a qual o Senhor vai usar, meu Pai, assim como o Senhor tem usado como ferramenta de honra nesta noite, para a nossa vida. E Deus, eu quero te dizer algo, eu sou sedento, eu necessito que a Tua palavra fale comigo, independente, meu Pai, da correção, da bênção, não importa. Eu quero, meu Pai, entender o que o Senhor quer falar no meu coração nesta noite. E assim eu creio que a Tua igreja, meu Pai, também está aqui, meu Pai, para Te adorar e para receber a palavra revelada aos seus corações. Ó Deus, também aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, meu Deus, os internautas, prepara os seus corações para receber a palavra revelada do Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, podeis tomar os nossos assentos fazendo um favor. Deus abençoe mais uma vez os irmãos. Domingo passado o presbítero Eduardo trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações. E Deus falou muito, só Deus sabe como é que nós fizemos um negócio aqui em cima desse púlpito. Foi bênção de Deus. E hoje nós temos a oportunidade, essa alegria de mais uma vez estarmos aqui para enaltecer o nome de Jesus por intermédio da sua palavra. Uma palavra que pode encher o coração daqueles que estão aqui presentes, dos internautas que estão nos assistindo ao vivo agora, de alguma forma interessados em ouvir a palavra de Deus, e isso é de suma importância, porque eu creio que Deus quer falar conosco de uma maneira tremenda e toda poderosa. Eu estava em casa hoje, ainda no período da tarde, ainda pensando numa reunião de obreiros que nós teríamos aqui. E depois achamos por bem cancelar para que fosse feita na semana passada, pelo fato de nós não termos conseguido entrar em contato com alguns. E eu estava em casa e Deus falava alguma coisa comigo sobre restituição. Eu ouvi a nossa irmã Poliane falando aqui, mas eu corri daquilo que Deus estava falando no meu coração e fiquei ali na dispensação do Espírito Santo para que Ele pudesse me orientar de alguma forma, se fosse assim a vontade dEle que ministrasse, para que não houvesse erro na ministração. E o Espírito de Deus, que é dono e conhecedor de todas as coisas, me inspirou mais uma vez a pregar baseado no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus escrevendo capítulo 16. E Deus abençoe a todas as pessoas. Nós vamos esquecer agora da coxinha, do risole, do bolinho de carne. Vamos esquecer do cabelo. Vamos esquecer do celular. Já desligou seu celular, hein? Todos já fiscalizaram. Se o celular tocar na hora do culto, eu vou ter que parar a mensagem para te ouvir se ligar, atender alguém. Eu creio que nós precisamos estar conectados em Cristo Jesus essa noite. Não há necessidade no momento de ouvirmos nada por intermédio do telefone. Aliás, esses dias que nós estamos vivendo são dias tão complicados que essa igreja dos dias atuais é uma igreja muito moderna. E temos que tomar muito cuidado com o modernismo que tem entrado dentro das igrejas. Isso é muito complicado. Mas Deus há de ter misericórdia do seu povo, da sua igreja, e fazer alguma coisa para que o nome dele seja glorificado. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e outros estão dizendo que é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Disse-lhe ele: Vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja que concorda, diga amém. Irmãos, eu acredito que antes de ser a nossa vontade, era a vontade de Deus, estarmos aqui dentro desse santuário, por mais uma vez, exatamente num culto de domingo, onde as famílias se reúnem, no propósito de dar um pouco do seu tempo a Deus. Porque a bem da verdade que temos tempo para todas as coisas nessa vida. E às vezes falta tempo para Deus. Os seres humanos têm tempo para trabalhar, têm tempo para comer, têm tempo para passear, têm tempo para namorar. Mas às vezes para Deus fica tudo mais raso, tudo mais curto, tudo com menos tempo. E essa é uma das razões de muitas pessoas dizerem: eu só não vou à igreja porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo eu até iria, mas não dá, eu não tenho tempo para isso. Coisa absurda. Mas é pura realidade, uma vez que, se sabermos usar bem o tempo, a única coisa que não deveríamos ignorar é o tempo para Deus. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. Tempo para todas as coisas. De rir, chorar, plantar, colher, ajuntar, perder, ganhar, morrer, viver. Há tempo para tudo. Todo dia se acha tempo para ver alguém que está nascendo e se acha tempo para poder enterrar alguém. Se acha tempo para ver alguém sorrindo e se acha tempo para ver alguém chorando. Se acha tempo para ver alguém se alimentando e se acha tempo para ver alguém que está morrendo de fome. Há tempo para todas as coisas nessa vida. Mas o ser humano costuma ignorar o tempo de Deus. E por essa razão é que ele nem bem entra na igreja e já está pensando em ir embora. Porque ele não tem tempo para Deus. Ele ignora essa pessoa invisível, porque tudo que se torna invisível, tudo que se é invisível, é meio complicado de depositar uma certa crença, uma certa confiança. Porque o ser humano tem um erro muito grave, que é exatamente crer naquilo que ele vê com a sua visão, com seus olhos. Ele costuma valorizar muito mais aquilo que ele vê. E o que ele não vê, ele tem dificuldade de acreditar de que aquilo é Deus. Eu vou facilitar o teu entendimento. Eu conheci um rapaz evangélico que tinha problema de visão, não enxergava, cego. Visão nenhuma. Ao contrário dele, uma moça adentrou no caminho dele, mas ela já tinha visão, ela enxergava, ele já não enxergava. O mais interessante é que Deus se manifestou para ele, dizendo para ele que estava preparando para ele uma varoa. Mas ele não enxerga, então como é que essa varoa, se ele não enxerga? Ele não está vendo fisicamente, não pode saber como que ela é, a não ser que alguém fale para ele. Ela é branca, ela é alta, ela é loira, ela é morena, ela é magra, ela é gorda, o olho é verde, é azul, é castanho, é preto. Ele não está vendo. Mas de alguma forma Deus está dizendo: eu estou preparando uma pessoa para você. E essa pessoa que está cantando aí no púlpito, ele está no culto, essa pessoa que está cantando aí no púlpito é essa tua preparada. Deus já preparou, eu já preparei ela para você, é tua. E de repente esse mesmo Deus está preenchendo o coração daquela que enxerga, dizendo: e aquele ali, que está ali, que não enxerga, é o seu. E no decorrer dessa caminhada que Deus acaba fazendo com que haja essa conexão, Ele permite alguma vez, ao pedido dessa pessoa que não enxerga, porque ele pede: Deus, eu gostaria de saber, porque de uma maneira verbal eu já sei até como ela é, mas eu gostaria de saber como é ela, porque eu não enxergo fisicamente. Me mostra alguma coisa para que eu possa ver, me dê um sonho, me dê uma visão, uma revelação, me mostra como que é. E Deus usou de bondade e deu para ele uma revelação e mostrou para ele quem era a pessoa que estava no caminho dele. E quando ele viu tudo isso, ele se encantou, ele ficou feliz, porque era exatamente a pessoa que estava nele. E o sorriso dele ficou maior, melhor, porque agora ele está enxergando alguém que faria parte da vida dele. É isso, o ser humano tem facilidade melhor de sorrir, de agradecer, de abraçar, de beijar aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. E é complicado porque a Bíblia está dizendo que nós não andamos por vista, não andamos mais pela fé,
Não temos que ver para crer. Jesus Cristo, quando se manifestou na terra, que havia ressuscitado, ele mandou que Maria Madalena avisasse ao povo, aos discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar: fala para os meus irmãos que eu já ressuscitei. Eu vou ao meu Pai, depois eu volto e vou encontrar com eles. Ela chegou dizendo: Jesus ressuscitou, ele está vivo. Tomé se manifesta dizendo: eu não creio de forma nenhuma, eu só creio se eu tocar na palma das mãos dele ou do lado, aí eu creio. Se não for dessa forma, eu já não creio nele. E quando Jesus Cristo entra no meio da reunião, a primeira coisa que Jesus faz, ele dá paz para todos que estavam ali, e ele vai na direção de Tomé e diz: vem aqui, toca do meu lado, toca nas palmas das minhas mãos. Aí Tomé diz: Senhor, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. O que eu quero dizer aqui esta noite, eu não preciso ver ninguém crucificado na cruz para poder entender de que Deus está presente. Eu não preciso carregar Jesus pendurado no pescoço para entender que Deus está em mim. Pela fé, eu acredito que Ele habita em nós e vai se fazer presente aqui esta noite para o nome dEle ser glorificado. É segundo a nossa fé, porque a Bíblia diz que é impossível alguém que não tenha fé agradar a Deus. Então eu preciso ter fé para poder agradar a Deus, porque eu vou entender que Ele se faz presente. Querida igreja, se nós estamos vivendo essa frieza espiritual, antes de eu falar alguma coisa aqui, se nós estamos vivendo essa frieza espiritual, é exatamente porque as pessoas estão mais pelo que ela vê e não pelo que ela não vê. Ela quer focar, ela quer sentir uma coisa diferente, ela quer abraçar de uma forma literal. Então ela não acredita nesse visível, e por essa razão as igrejas estão ficando frias. Eu acho interessante observar isso, porque ao contrário dito, o católico carismático está de alguma forma agora abrindo o coração para entoar a Deus, para louvar a Deus da forma dele, e é problema de cada um, porque eu não tenho nada a ver com a vida de seu ninguém. Eu já tenho a minha vida para cuidar, quanto mais cuidar da vida dos outros. Então, mas eu vejo uma coisa interessante, o desejo deles adorar, o desejo deles glorificar. Interessante que tem alguém pendurado lá na cruz, mas eles pegam aí nos evangelhos, cantam com alegria, você vê o povo aplaudindo, você vê o povo levantando as mãos, você olha na filmagem, vê alguém chorando, e alguém aí pega aquele crente que se diz crente pentecostal, que carrega a carteirinha de crente do fogo, canela de fogo, sai de fogo, pé de fogo, ele fica na frente da televisão dizendo: olha lá que coisa errada, adorando a um Deus que está morto na cruz, mas olha lá levantando as mãos, chorando, isso é fogo de palha. Meu filho, isso é fogo de palha. Então por que você que está na igreja, que crê num Deus visível, ainda não deu glória a Deus, não deu aleluia, não levantou as mãos e não chorou ao nosso Deus? O nosso Deus está presente aqui esta noite. Eu não sei o que te encanta, eu não sei o que te chama a tua atenção, eu não sei, talvez você é mecanizado, talvez tem que apertar um botão na sua vida. Quem está para você adorar precisa de um cantor, quem está para você adorar precisa de um pregador bonito, eu não sei, meu filho. Nós vamos aqui adorar o Deus invisível, porque Ele se faz presente, e o negócio é adorar esse Deus aqui esta noite. Cutuca ao seu irmão, diga: o culto já começou, Deus invisível. Esse Deus é presente aqui esta noite, e eu tenho certeza que Deus será glorificado. Quantos podem dar glórias ao nome do Cordeiro de Deus, exaltar o nome de Jesus Cristo? Esse é o Deus do qual nós servimos, e eu preciso entender isso. Eu estou querendo aqui começar a pregar, mas eu preciso falar alguma coisa. Nem ser linguiça não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu vou ter a mensagem, já encosto, logo deixou de pregar. Agora, é uma coisa interessante. Quando Deus, de alguma forma, me chamou para o evangelho, que uma irmã mandou me chamar na casa de minha tia, e ela foi lá para evangelizar, ela falar alguma coisa de Deus para mim. De repente, aquela irmã, quando eu entrei dentro da casa, ela estava sentada num banco e estava falando uma língua que eu não conhecia, uma língua estranha, que hoje eu sou batizado por ela. Eu não conhecia aquela língua, aquela irmã começou a falar aquela língua, eu fiquei admirado olhando para os olhos daquela irmã. De repente ela deu um pulo, canela de fogo puro, ela deu um pulo, quando ela deu um pulo, meu coração já deu um acelerado, o frio na barriga já veio, porque a hora que ela pulou, parecia que ela estava andando nas nuvens, ela já veio sapateando na minha direção, e quando ela deu um pulo, que ela veio sapateando na minha direção, ela pôs a mão na minha cabeça e disse: oh meu sou Deus que fala contigo na terra. Quando ela falou isso, de alguma forma minha cabeça já adormeceu, eu senti um negócio no meu corpo que eu nunca tinha sentido na minha vida. De repente eu falo no seu dedo e disse: eu preciso confessar os meus pecados, e comecei a falar todos os pecados, chorando sem saber por que estava falando. Alguma coisa invisível tocou em mim, alguma coisa que eu não vi com os olhos da carne tocou em mim. É o que vai acontecer aqui esta noite para os crentes que estão aqui presentes. O Deus invisível, Ele vai batizar com o Espírito Santo, Ele vai curar enfermo, Ele vai renovar e vai encher quem quer ser cheio. Quem quer ser o primeiro?
Esse glória a Deus está muito fraco. Quem quer ser o primeiro, levante seu próximo e adore o nome de Jesus. E é isso, graças a Deus, os anos já se passaram e eu ainda consigo servir esse Deus. Irmãos, nós estamos para um texto da palavra de Deus e nós observamos esses detalhes que a palavra de Deus nos traz. Uma vez que nós estamos vivendo nessa última hora da igreja, parece que a missão do Espírito Santo foi a mesma missão que Jesus Cristo teve na terra antes dele mandar o seu Consolador. Porque Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não sou o Consolador, não vem. Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que vai habitar em vocês, vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus que o mundo não tem, mas vocês receberão. E é interessante observar que, de alguma forma, Jesus tinha pouco tempo aqui na face da terra e tinha que preparar o seu povo, preparar a sua igreja. E em especial os discípulos, os seus seguidores. Porque os seus seguidores eram pessoas que tinham renunciado a alguma coisa para poder seguir, tinham deixado alguma coisa para trás para poder servir. Tanto é que Jesus disse, quando alguém pergunta, eu te seguirei, Jesus disse, tome cuidado com o que você fala, porque as raposas têm ouvidos, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Para seguir a Jesus nós temos que deixar alguma coisa de lado. E Jesus deixou isso muito bem claro. Alguém disse, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu ir lá primeiro, meu pai morreu, ele disse, deixa os mortos, enterra os seus mortos, tu porém vai anunciar a palavra de Deus. Servir a Deus, meu filho, é renúncia. E Jesus estava preparando esse povo para que vesse esse povo de alguma forma compreendia qual era o seu ministério na face da terra. Não adianta falar de Jesus, não adianta falar apenas de Jesus Cristo, não adianta dizer, eu já ouvi falar de Jesus, eu já falei sobre ele, eu já li sobre ele, mas não conhecer ele. Porque uma coisa é você ler sobre ele, outra coisa é você conhecer ele. Uma coisa é você ouvir sobre ele, outra coisa é você conhecer ele. Você precisa conhecê-lo, porque a igreja de Cristo, ela é conhecida do Pai e o Pai é conhecido dela. É assim que é diferente. Eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus se manifesta conhecendo a sua igreja e a sua igreja o conhece. Tanto que Jesus Cristo diz, a minha igreja, os meus, elas não ouvem voz de estranho, não ouvem, porque elas conhecem a voz do seu pastor, elas conhecem, o seu pastor fala com elas e elas ouvem, porque o pastor dela não salta pela janela e entra pela porta. Esse é o pastor, e o pastor quando fala a ovelha está ouvindo. Então, meu filho, Jesus é conhecido da igreja, a igreja é conhecido dele, e só pode alguém que conhece adorar ele, só pode alguém que conhece enaltecer a ele. Posso dizer uma coisa para explanar esse texto aqui agora? Não adianta forçar. Tem crente que vai ficar 200 anos o pregador pregando, pode vir de Napoleão Falcão para Reinaldinho do Carvão, pode vir todas as pessoas, não vai dar nada, porque tem crente, meu filho, que nem no empurrão pega fogo, nem no empurrão o carro anda. É crente que não conhece a Deus. Ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Quando o crente entra no Evangelho, o Evangelho entra nele, Jesus habita nele. E se Jesus habita nele, as coisas são diferentes. Ele tem prazer de adorar, ele tem prazer de glorificar, ele tem prazer de enaltecer o nome de Jesus. Detalhe, Jesus quer abençoar o seu povo, Jesus quer abençoar a sua igreja, Jesus quer abençoar o seu rebanho. É lógica isso. Que graça teria se nós servíssemos a alguém que não pode fazer nada por nós? Que graça teria servir a alguém que não pode fazer nada por nós? Só tem graça servir a alguém que pode fazer alguma coisa para nós. Meu filho, o nosso Deus não precisa que ninguém carregue ele, porque é ele que carrega a sua igreja. Aleluia! O nosso Deus não se empoeira. Inclusive eu quero aqui até chamar a sua atenção, uma observação minha aqui, porque diz que Deus é tão grande, é tão poderoso, que ele disse a Davi, homem nenhum fará algum lugar para mim, porque eu sou grande Deus. Homem não tem como fazer uma morada para mim. Mas eu acho interessante que o profeta Naum disse que as nuvens são a poeira do pé de Jesus Cristo, ao pé de Deus. Imagine você quer limpar o pé de Deus, sobe nas nuvens. Sobe nas nuvens, sai fora do avião, vai
tentar limpar o pé de Deus. O meu Deus é maior do que o teu pensamento, Ele é maior do que o teu coração, Ele é maior do que a sua vida, maior do que a tua dificuldade. Mas só para mim começar a pregar, eu queria que você desse pelo menos 1001 glória a Deus e aleluia, e louvasse o Cordeiro Santo de Deus. A missão de Jesus Cristo era tamanha na terra, Ele precisava preparar um povo. Ele ia se despedir dessa terra. A sua trajetória já estava chegando ao fim. Mas Ele precisava deixar um bom legado nessa face da terra. E por intermédio do seu bom legado, deixar as pessoas atentas e observantes dentro das coisas que agradariam a Deus. E não seria melhor seguir o caminho de deixar os seus discípulos, pessoas que andavam perto dele, para que esses entendessem qual a razão de estar servindo a Deus. Porque quando a gente não sabe o porquê estamos servindo alguma coisa, a nossa fé é muito pequena. Ou melhor dizer, nem fé temos, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. As pessoas que não entendem os propósitos, não sabem por que está na igreja, não sabem por que levantou as mãos, ela não sabe por que se batizou. Então ela não consegue entender, compreender essas coisas. Ela não sabe. Às vezes a pessoa tão assim, ela tão ingênua na questão da crença, que ela é batizada com o Espírito Santo, ela fala, eu acho que eu sou batizada, não, acho que foi eu que aprendi. Eu que imitei a língua da irmã e do irmão, então eu falo. Ela está assim, a fé dela é uma fé doente. É uma fé doente, ela não entende que ela não precisa ir para a escola. Jesus batizou ela com o Espírito Santo, fez alguma coisa. Então Jesus não queria deixar dúvida no coração dos seus discípulos. Ele não queria que alguém o seguisse com dúvida. Ele não queria que nenhuma pessoa estivesse ao seu lado com dúvida. Porque a Bíblia diz que tudo que é com dúvida é sem fé. E tudo que é sem fé é pecado. A pessoa quando tem dúvida do que ela faz, ela está pecando. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão, bem-aventurado o varão que naquilo que ele faz, ele mesmo aprova. Para que ele não seja reprovado naquilo que ele está fazendo. Porque faz com dúvida. E fazer com dúvida é fazer com medo, com incerteza, com insegurança. Eu preciso acreditar, eu preciso ter certeza. Então Jesus não queria deixar dúvida no coração dos seus discípulos. E mais precisamente dentro desse acontecimento, Jesus estava indo para Cesareia de Filipe. E quando ele chegou nessa região, que não era uma região de povo judeu, Jesus se deparou com uma certa situação, porque os seus discípulos estavam seguindo ele. Aonde Jesus ia, os seus discípulos iam juntos. Aonde Jesus ficava, os seus discípulos estavam juntos. Aonde Jesus sentava, os seus discípulos estavam juntos. E os discípulos de Jesus só separava dele quando ele dava ordem, quando ele pedia alguma coisa. Deixa eu lembrar a tua memória. Quando ele lá no Evangelho de São João, capítulo 4, mulher de Samaria, a Bíblia diz que eles estavam cansados da caminhada. Ele pega os seus discípulos e vai na cidade e vai comprar comida para nós. Ali o propósito, ele fica sozinho no poço de Samaria. Então ele agora separa os discípulos dele para uma missão. Mas depois os discípulos voltam de novo. E quando volta, vê Jesus falando com a mulher sozinho. E pensaram besteira, mas Jesus sondou o pensamento deles. Coisa tremenda. Fora isso, toda vez onde estava Jesus, estavam os discípulos. Porque os discípulos gostavam de ficar ao lado de Jesus. Os discípulos gostavam de ficar perto de Jesus. Os discípulos gostavam de ouvir a voz de Jesus. Os discípulos gostavam de abraçar a Jesus. Imagine vocês que tanta mulher adúltera, como também aquela mulher foi perdoada de tamanhos pecados, elas não largavam dos pés de Jesus. Porque estar perto de Jesus é bom. Estar perto de Jesus é coisa boa, é coisa tremenda. Enquanto o mundo está pegando fogo, a igreja está dando glórias ao nome do Cordeiro de Deus. Exatamente, porque aqui nós não perdemos tempo falando bobeira e nem ouvindo bobeira. Nós estamos aqui para entoar a Deus, louvar a Deus. Sabe porque o culto faz bem para a família? Porque só fala coisa boa. Sabe porque aqui a gente sente bem? Porque só tem coisa boa. E que coisa boa é essa? Presença do Espírito Santo, presença de Jesus Cristo. E é isso que faz bem. A pessoa pode entrar arrasada, arrebentada, mais do que arroz de terceira. Mas quando ela chega aqui, o Consolador, o Espírito Santo, já vai se encaminhando em tirar a dor, a tristeza, a angústia, a depressão. E aquele que entrou cabisbaixo já está de cabeça levantada e dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de nós estamos dentro da casa de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que é melhor um dia nos átrios de Deus do que 1000 dias fora dele. É melhor um dia só nos átrios de Deus do que 1000 dias fora dele. E Jesus queria que as pessoas tivessem as convicções. E olha que interessante, o próprio Jesus, ele reúne com os seus discípulos numa reunião de obreiros que trabalhavam por Jesus Cristo. E Jesus agora faz uma pergunta, porque quando Jesus entrou nessa região, era uma região que
não servia a Deus, não adorava a Deus, pelo contrário, esse povo da onde Jesus entrou, na Cesareia de Filipe, era exatamente uma região que adorava aos deuses gregos, e uma vez adorando os deuses gregos, não tinha como ele adorar a Jesus Cristo, não tinha como adorar a Deus. E eu já disse até que havia grandes templos exatamente a um Deus chamado Deus Pan, e esse Deus era invocado, esse Deus era adorado, esse Deus era louvado. Então eles louvavam qualquer Deus menos o nosso Deus, eles pediam a qualquer Deus menos ao nosso Deus. Imagine vocês, eu olho aqui agora para a Pâmela, e quem conhece a Pâmela já até colocou um apelido nela, é a Pan. Só que um Deus grego que tinha naquela região se chamava Deus Pan, então eles adoravam a Pan, eles invocavam a Pan, eles bendiziam a Pan, então eles não conheciam a Deus. E quem não conhece a Deus não é batizado com o Espírito Santo, quem não conhece a Deus não fala línguas estranhas, quem não conhece a Deus não dá glórias a Deus, quem não conhece a Deus não enaltece a Deus, não louva a Deus, não exalta a Deus. Alguém quer saber por que os crentes é pentecostal? Alguém quer saber por que os crentes é doidinho por Jesus? É porque ele glorifica ao Deus Todo-Poderoso. É isso. É interessante que eles se voltavam exatamente para esse Deus. Era uma fé em alguém que não se movia. Inclusive, o salmista no Salmo de número 115 diz que os deuses das nações são obras das mãos dos homens. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiro. Tem mãos, mas não apalpam. Sejam semelhantes a eles todos que creem e todos que fazem. Ou seja, quem crê e quem faz vai virar estátua. E estátua não sente. Você quer uma interpretação ou você quer uma revelação? Então eu vou te dar a primeira revelação. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que Deus achou por bem, porque tinha duas cidades abomináveis, e essas duas cidades não agradavam a Deus, e Deus desceu para destruir essas duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, duas cidades que alojavam sobre ela o homossexualismo, pessoas voltadas ao sexo igual, e Deus abomina essa coisa de sexo igual. Tem que ser homem para com a mulher e a mulher para com o homem, mas eles cometiam esse tipo de erro. E segundo a história da Bíblia, diz assim que Deus olhou para Abraão, que era um amigo de Deus, chamado amigo de Deus, e disse: eu vou destruir a cidade, eu vou acabar com a cidade. Abraão tem que interceder: Senhor, tu vai destruir a cidade se porventura habitar justo no meio dela? E Deus disse: não, eu não destruo uma cidade onde tem justo, onde tem justo eu não destruo. Então Abraão disse: se tiver 50 ali, o Senhor poupa a cidade pelos 50, pouco. Se tiver 50 justos, eu não faço mais isso com a cidade. Abraão procura, mas não tem 50 justos. Ele disse: eu me ouça dizer, e se tiver 45, ele disse: pelos 45 eu não faço mal, mas também não fiz 45. Ele vai descendo, chega nos 30, e também não tem os 30, chega nos 20, não tem os 20, chega nos 10, não tem os 10, chega nos 5, não tem os 5. Então eu disse: então não tem conversa, vamos destruir tudo isso aí. Mas lá na cidade, tinha um rapaz por nome Ló, sobrinho de Abraão, aquele que contendeu seus pastores, havia contendido com Abraão, e disse: olha, não é bom que os meus pastores e os teus pastores contendam. Então se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ai, é louco o zoião desse tamanho, escolheu as campinas, os lugares melhores, e Abraão foi para outra região. O que aconteceu? Ló habitou exatamente na cidade abominável. Mas interessante que eu queria dizer é isso: quando chegou lá, o anjo entra exatamente na casa do sobrinho de Abraão, mas quase que na marra, porque ele não queria entrar lá dentro. Então ele prepara um bolo, prepara alguma coisa boa, e o anjo entra. Quando o anjo entra para dentro, diz que a cidade aparece os varões batendo na porta, dizendo: abre-nos, queremos os varões que entraram ali dentro. Olha que absurdo, queremos os varões que entraram ali dentro. Ló se preocupa e disse: não faça isso, porque foi exatamente por causa desse mal que esses anjos vieram para destruir. Eu tenho duas filhas virgens, que homem nenhum tocou nelas, eu dou ela para vocês, mas para com isso. Eles não quiseram saber,
porque o desejo falava mais forte, a abominação falava mais forte, a prevaricação falava mais forte. Eu vejo como Deus disse a Caim: cuidado, o Caim, o pecado traz a porta. O certo não é ele te dominar, é você que tem que dominar ele, é você que tem que controlar ele. Aleluia! Igreja santa. Mas sabe o que Deus disse? Olha, eu vou destruir a cidade já. Volte pra lá, porque eu não posso destruir enquanto você vir. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti. Escapa-te por tua vida e não olhe para trás de ti. E diz a Bíblia que eles estavam saindo, ele, a sua mulher e mais sua filha. Mas quando eles estavam saindo, a mulher de Ló fez exatamente assim. Virou para trás, olhou para trás. Isso é o que eu chamo de amor secreto. É aquela coisa: eu estou indo para a igreja, mas não quero ficar muito na igreja. Eu estou falando de Deus, mas não quero saber muito desse Deus. Eu digo que Ele é bom, mas ao mesmo tempo eu acho que Ele é ruim. É aquela coisa: olhou para trás, ela virou o quê? Estátua de sal. Estátua não sente nada, não abre boca, não enxerga, não ouve, não anda. Aleluia! Aumenta um aqui para mim. Eu vou dizer uma coisa: segura agora o rojão do Jeová. Segura o rojão do Jeová, porque eu não estou aqui. Eu não sou intelectual. Eu não falo grego. Eu não falo inglês. Eu falo mal português. Mas eu falo o que tu entende. Você não é burro. Você não é burro. E eu nem vim comecei a pregar e tu já levou um picotzinho de Jeová. Estátua não sente nada. Os deuses das nações são estátuas. A mulher de Ló virou estátua. Não vê, não apalpa, não anda, não sente. Você sabe, crente, porque tu tá ruim assim? Porque tu virou uma estátua. Tudo está acontecendo, mas você não está vendo. Alguém está sentindo, mas você não sente. Porque o teu olhar está para Sodoma e Gomorra. E Deus não quer que alguém segue Ele com dúvida. E aí eu vou ficar aqui no texto. Deus não quer que ninguém siga Ele com dúvida. Hoje, na noite de hoje, o Espírito Santo de Deus vai revelar quem é a igreja dele de verdade. Porque a igreja de Deus se move. A igreja de Deus, ela anda. Ela anda, porque a igreja de Deus, ela anda no mover do Espírito de Deus. É Deus que move ela para que ela sinta a presença dele. São essas coisas que tu com o teu irmão e diga: quem você é? A igreja ou a mulher de Ló? Jesus disse, quando ele entra nessa região que o povo adorava também deuses da sua época, e mais um precisamente chamado Deus Pan, os templos eram construídos a esse tipo de Deus, e o povo não conhecia a presença genuína de Jesus Cristo. Jesus sabia disso, ele conhecia isso, e essa é a razão de Jesus ter perguntado aos seus discípulos: quem diz os homens por aí que eu sou? Eu quero saber o que eles estão dizendo de mim. Quem eles acham que eu sou? E a resposta é: uns estão dizendo que tu és João Batista, aquele que morreu, ressuscitou. Outros estão dizendo que tu és Elias, aquele que foi arrebatado e voltou. Outros estão dizendo que tu és Jeremias, e outros já estão dizendo que tu é qualquer um dos profetas, menos o Cristo, Filho de Deus. Porque depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Da água para o vinho. Quando você conhece Jesus, a tua vida muda literalmente. Quando você apenas conhece João Batista, Jeremias, Elias, a tua vida não muda. Mas quando você conhece Jesus, você muda.
Sabe o que Deus vai fazer comigo e com você aqui essa noite? Ele vai fazer nós engolir o desejo carnal e se tornar espiritual para a glória do nome dele. Ele vai fazer essas coisas voltarem agora. Expelir essas coisas. Sabe por quê? Porque nós vamos passar a conhecer Jesus. É isso que está impactando você de receber a presença de Deus. Hoje Deus quer fazer esse vaso transbordar da sua presença, transbordar da sua glória. Porque Deus quer fazer alguma coisa por você. Quem diz os homens por aí que eu sou? Alguém está afirmando que tu és João, ou se estão afirmando que tu és Jeremias, ou se estão afirmando que tu és Elias. E Deus diz agora, para de falar, eu quero saber vocês, quem eu sou. Vocês andam comigo, vocês acordam comigo, vocês comem comigo, eu quero saber quem eu sou para vocês. Você vem para a igreja todo dia, mas eu quero saber quem é Jesus para você. Você já tem a sua carteirinha, tem a sua cara, a sua foto. Você participa de eventos, de vigílias, de noites de libertações, mas eu quero saber quem é Cristo para você. Cutuca ele e diga quem é ele para você. Jesus disse que eu quero saber quem é ele. E Pedro pega a palavra no meio daquela palestra e diz: tu és o Cristo. Detalhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que ele faz a separação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Porque os deuses das nações são, mas o nosso Deus é um Deus. Fala, ouve, sente. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 94, verso 9: aquele que fez o ouvido do ser humano, ele não vai ouvir. Aquele que fez os olhos não verá. Ele é um Deus que sente, tanto que temos que ter educação para falar com ele. Temos que ter respeito para falar com ele. Eu estava contando hoje aqui algo na escola dominical, presbíteros, que eu venho de uma geração onde eu acompanhei muitos pastores que quando chegavam na igreja, os assembleanos tinham por costume carregar um chapéu na sua cabeça. Alguns carregavam as suas bengalas, iam para cima da igreja, mas quando eles colocavam o pé na igreja, a primeira coisa que eles faziam era tirar o chapéu, reverenciando a casa de Deus. Nós estamos vivendo uma época de um desrespeito tão grande. Falo de Deus, mas não conheço Ele. Estão chamando Deus de cara. É para você também, internauta. Porque o Deus que eu tenho não é um Deus moderno que nem o seu. Ele não é para ser chamado de cara. Ele não é para ser chamado de você. Ele é o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Eu sei que às vezes eu não agrado muita pessoa, porque alguém já me disse isso, mas chamar de você é uma certa intimidade. É porque eu sou íntimo. Meu filho, Deus não gosta de atrevido não, viu filho? Deus não gosta de atrevido não. Jesus disse assim, eles não me chamam. Quando ele pôs os discípulos para lavar os pés dos discípulos, como que os discípulos deveriam fazer isso? Ele disse: vós não me chamais mestre e Senhor, disseste a verdade, porque eu sou Senhor. Aleluia. Ele é Senhor, você é servo, Ele é médico, você é o paciente. Então aproveite para adorar Ele na beleza da sua santidade. Quem diz os homens por aí que eu sou? Eu disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se é vivo é sinal que se move, que fala, que enxerga, que pega, que
Espírito anda. Esse é o nosso Deus. E Ele anda sobre nós. E nós sentimos Ele de perto. É por isso que de vez em quando dá uma acelerada no coração, dá aquele friozinho gostoso no pé da barriga, aquela dormência na cabeça que diz que coisa gostosa. Aí já vem a vontade de falar língua estranha, alguém pula, alguém dá glória a Deus, alguém dá aleluia, alguém chora na presença de Deus. Por quê? Porque reconhece quem é Jesus. Ele diz, então é verdade, Pedro, eu sou Cristo, Filho de Deus vivo. Eu tenho uma coisa para te dizer, não foi carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Foi Ele que te revelou, foi Ele que te mostrou. E agora, Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu também te digo que tu és Pedro. Pedro é Petros, ou seja, pedra pequena. Eu também te digo que tu és Pedro, pedra pequena, Petros. E te digo, eu edifico a minha igreja sobre essa pedra, pedra grande, rocha. Eu edifico a minha igreja sobre essa rocha. E tem uma coisa para dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai prevalecer contra a minha igreja. Eu acho interessante isso. E aqui fica uma lição. Deus estava dizendo comigo. Eu louvo a Deus, porque Deus não dá igreja para pastor Reinaldo. Eu sou pastor aqui, mas a igreja não é minha. Eu quero dizer, não tem ninguém. A igreja do Belém não é de pastor José Wellington. A igreja de Madureira não é de pastor Manuel Ferreira. A igreja do pastor Rafael não é de Moacir Balotim. A igreja do Ministério de Mateus da Assembleia de Deus não é do outro Moacir. A igreja é de Jesus, é dele, a igreja é dele, a igreja é do Senhor. E eu posso te dizer uma coisa, que a coisa é tão séria que me faz Deus lembrar uma visão que eu tive há muitos anos atrás. Eu estava num evento com mais de 2.000 pessoas no evento, sentado no último banco. Quando de repente Deus me deu uma visão que, por misericórdia, Ele me abençoou por intermédio dessa vocação de ver alguma coisa. Eu vi quando desceu algo ruim sobre aquele púlpito. Eu vi quando aquele ser descia e ia em direção ao pastor. Ele vinha para tocar no pastor. E ele fez isso por 3 vezes. Ele vinha ao pastor, voltava e depois vinha de novo, vinha no pastor 3 vezes. O meu coração acelerou porque o culto está em andamento. E eu estou vendo aquela visão. De repente eu ouvi uma voz de Deus que disse, levanta e profetiza para o meu servo, profetiza para ele. Quando Deus falou isso, meu coração disparou. Eu disse, nunca, jamais profetizar para o meu pastor presidente, mais de 2.000 pessoas, e eu tenho que passar no meio, disse, vou nada. O Espírito Santo vai, eu disse, não vou. Ele disse, vai, eu disse, não vou. Mas com aquela luta, aquela guerra, o coração acelerando, começou a minhas pernas como pegar fogo, um desespero total, parece que eu tinha formiga no corpo, eu não conseguia ficar parado no banco, eu ficava assim, eu perdi a visão, os irmãos estão do meu lado, mas eu estou inquieto, os irmãos sumiram, a minha visão é só o anjo ali agora, eu estou vendo ele, e uma voz, vai meu filho, eu disse, meu Deus, então me ajuda. Aí ele me pegou, eu saí correndo no meio daquela igreja, fui lá no púlpito, profetizei, falei ao pastor e disse para ele, põe a minha igreja em oração, porque do jeito que o demônio está vindo, a queda vai ser feia. Você sabe o que ele fez? Ignorou a visão, desprezou, se sentiu dono da igreja, senhor da igreja, e a rasteira foi feia, a queda foi feia, porque homem nenhum, a igreja do homem cai, mas a igreja de Deus permanece para sempre. Se Jesus tivesse edificado a igreja, Jesus gostou da confissão de Pedro, mas se Jesus tivesse edificado a igreja dele em Pedro, a igreja não estava mais viva, a igreja não tinha subsistido de forma nenhuma, porque o homem muda de pensamento rápido, o homem vacila rápido, o homem desvia rápido, o homem muda a sua conduta rápido, o homem perde o caráter rápido, é assim o ser humano. Então Jesus edificaria a igreja dele sobre Pedro, pequena pedra, não, só tem que ser sobre a rocha. Inclusive, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e não pratica a minha palavra, é aquele que firmou a sua casa na areia, e quando vem o vento da tempestade, o fundo é feio, porque firmou na areia, mas aquele que ouve
ouve a minha palavra e a pratica e mostra a casa na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, Ele está dando glória, Ele está dando aleluia, Ele está dando louvor a Deus. Quem tem a casa na rocha, levante as mãos e não feche o nome de Jesus. Ele disse: Pedro, meu pai revelou isso. E diz a Bíblia: Pedro, você é tão bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, que toda vez que Jesus se voltava o nome chamando Simão, é porque ele era fraquinho. Quando Jesus chamava ele de Pedro, estava dizendo: você é firmeza. Mas de repente sai o Pedro e volta o Simão. Entra o Simão e volta o Pedro. Sai o Pedro e vem o Simão. Sai o Simão e vem o Pedro. Quantas vezes acontece com você isso todo dia? Quem que entrou aqui hoje, Simão ou Pedro? Quem entrou? De repente, Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, Jesus falou sobre ele: edificarei a minha, diga a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, o domínio de Satanás com todos os seus adeptos, não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão. O Satanás, o líder deles, com todos os seus adeptos, não prevalece contra a minha igreja. A igreja de Jesus não tem medo de capeta, ela não tem medo de demônio. Tem crente que quando vê uma pessoa caindo endemoniada, ele já corre, ele manda abrir as portas, ele desce correndo a rampa, porque não é igreja, porque se for igreja ele tenta, ele já manda uma rajada de lá de trás mesmo, ele já vai dando glória a Deus ali, e não tem demônio que vai aguentando. Pedro, eu tenho presente para te dar. Eu também vou colocar sobre as tuas mãos uma chave, fala de autoridade. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você desligar na terra também está desligado no céu. Pedro ficou feliz. E agora, escute isso. Jesus agora reúne eles depois de dizer: eu estou te dando uma chave. Aproveite bem, ligou aqui, está ligado, desligou, está desligado. Olha que coisa boa. Vamos ali para eu contar um negócio para vocês. E Jesus agora reúne os seus discípulos e disse: olha, eu preciso ir em Jerusalém. Só que quando eu chegar lá, eu vou sofrer na mão dos anciãos. Eu vou ser martirizado. E vou ser assassinado. Vão me matar. Mas depois do terceiro dia eu ressuscito. De repente, Pedro vira Simão. Ele disse: Jesus, eu preciso falar um negócio com o senhor, mas é em particular. E a Bíblia faz questão de dizer que foi em particular. Vem cá a parte. Levanta aqui. Jesus, vem cá. Conta isso para mim direito. Você vai para Jerusalém, vai morrer, vai sofrer na mão dos anciãos, vai padecer tudo isso. Tem compaixão de ti. Para que isso? Para que sofrer em Jerusalém? Precisa eles saberem. Foge disso aí. É só não ir para Jerusalém que isso não acontece. Foge disso aí. Para que sofrer desse jeito? Você não precisa disso. Jesus olha agora para dentro de Pedro e disse: fica aqui. Satã, para trás de mim. Na frente não, para trás. Porque tu não compreende as coisas do Espírito. Você só compreende as coisas dos homens. Para trás de mim. O mesmo Pedro que reconheceu Jesus foi o mesmo Pedro que já deu lugar para o diabo no mesma conversa. Alguns minutos depois ele já estava dando lugar ao diabo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas do Espírito, senão da carne. O que eu quero dizer por isso? Que a igreja de Deus é diferente. Aqui eu começo para ir, não vou muito longe não. A igreja de Deus, ela não tem medo de luta. A igreja de Deus não tem medo de sofrimento. A igreja de Deus não tem medo de perseguição. A igreja de Deus não tem medo de calúnia. A igreja de Deus não tem medo de afronta. Eu vou dizer uma coisa: se fosse para mim ter medo de calúnia, de afronta, de perseguição, de cara feia, eu nem na igreja eu estava mais. Eu não quero saber de nada. Eu tenho Deus na vida. Eu sirvo a Deus na vida. Ei, Cristo, pentecostal, panela de fogo, não é para forçar não. É para avançar, é para correr em cima do diabo e da glória a Deus.
A igreja de Deus não recua, ela não tem medo. E aí eu sei uma coisa interessante, porque seria contraditório se a igreja tivesse sido edificada em Pedro, então aqui o diabo ganhou. Minutos depois o diabo já teria ganhado. Se ela tivesse sido edificada em Pedro, a igreja tinha sido envergonhada naquela hora. Mas Jesus estava edificado nele. Eu disse: para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas espirituais. É só as coisas dos homens. E até hoje a igreja está de pé. Se alguém quer crer que o primeiro Papa foi Pedrão, então que creia. Porque eu vou preferir crer que ele foi apenas o apóstolo de Jesus Cristo, servindo na terra e dando glórias ao nome de Jesus. E também contraditório, porque a maioria dos papas não se casam. E Jesus foi a sogra de Pedro. Então eu vou dar glórias ao meu Deus aqui esta noite. Quem pode dar glórias a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Quem pode bendizer a Deus? A igreja do Senhor, ela não recua, ela não foge. Por que não foge? Porque a igreja está firmada em Cristo e não está firmada em Pedro. Porque a igreja não corre, porque a igreja não está firmada em pastor Reinaldo, ela está firmada em Jesus Cristo. E se a igreja está firmada em Jesus, vai dar tudo certo para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu já vi alguém dizer assim: aquela igreja vai fechar, os crentes tudo vai sair de lá. E eu disse: só se for minha. Agora se for Jesus, se for dele, não vai! Alava subidiada repesaia na chumini raia. Ore me canto de calamasca na marraia. Quem prefere adorar a Deus, quem prefere servir a Deus, quem prefere engrandecer a Deus, louvar o Senhor. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a verdadeira igreja não é uma igreja que recua, não é uma igreja medrosa, não é uma igreja covarde, é uma igreja de valentia. Agora ali na porta, eu ainda disse ao seu irmão: a igreja de Cristo, ela tem que sofrer mesmo na terra, ela passa por luta, mas ela é vitoriosa, porque Deus está na frente. Cristo, levanta a cabeça, por favor, levanta a cabeça e vai estar adorando a Deus. O teu marido não se converteu ainda, vai dando glória, ele vai se converter. O teu filho não se converteu ainda, não troca, não vai dando glória, ele vai se converter. Não recua! Levanta suas mãos assim e diga: Deus, me ajuda a ser valente em ti. Não permita que eu recue. Bem, glória a Deus. E nós vamos terminar no horário. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui. Há tantas denominações, porque Jesus foi muito direto dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não tem demônio no inferno que destrua a igreja de Deus. Não tem. Não existe demônios no abismo que destrua a igreja de Deus, porque Jesus deu essa garantia que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Destrói a do homem, mas a de Deus não destrói. Porque Deus zela pela sua igreja, Ele cuida da sua igreja. O crente cambaleia, mas não desiste. Ele cambaleia, mas não para. Ele cambaleia, mas continua dando glória e aleluia, falando em línguas estranhas. Esse é o crente. Parece que ele vai, mas ele não vai. O vento bate. Ele é que nem bambu. Ele vai para trás, parece que vai dobrar. Ele dobra, mas não quebra. É assim, a cana pilhada não quebrará. Até balança, mas não cai. Dá um pouco de medo, mas não desiste.
caluniado fora, mas continua adorando. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não temas, você é minha igreja, e sendo a minha igreja eu te ajudarei. Agora existe um interesse no mundo espiritual exatamente para atingir a igreja de Deus, porque a única coisa na terra que dá trabalho para os demônios é a igreja de Deus. Mas eu preciso te dizer algo: o ser humano está confuso na terra, porque há tantas denominações emplacadas pelo gosto humano. Os seres humanos costumam dizer entre si: mas qual é a igreja verdadeira se há tantas denominações? Tem a Assembleia de Deus de Madureira, tem a Assembleia de Deus do Belém, tem a Assembleia de Deus do Piranga, tem a Assembleia de Deus do Rafael, tem a Assembleia de Deus de São Mateus, tem a Assembleia de Deus de Santo André, tem a Assembleia de Deus Capital Paulista, tem a Assembleia de Deus Estrela da Lavi, tem Deus e amor, tem amor e Deus, tem paz e vida, tem vida e paz. É com a igreja, tem presbiteriana renovada, tem batista tradicional, tem batista renovada. É com a igreja, tem quadrangular renovado. Está assim agora desse jeito, está mudando tudo. Tem a igreja Guspe de Deus, estado do Rio de Janeiro, Guspe de Deus, tem a igreja o Pé de Deus, tem a igreja as Mãos de Deus, tem a igreja a Gosto, tem a igreja dos roqueiros, tem a igreja de tudo quanto é nome, tem a igreja até pra gay, agora tem igreja, estão inventando de tudo, e aqui está dizendo casa de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, igreja de Deus, e alguém está dizendo qual é a igreja verdadeira, onde é que eu tenho que ficar? Crente que se fica em placa está enrolado, crente que se fica em placa está afundado, porque Jesus não te chamou para ficar firme em placa, te chamou para ficar firme em Jesus Cristo, é na pessoa dele. Você não tem que ficar firme em placa, porque o dia que a placa te trazer problema, você vai desviar. Agora, se você estiver firmado em Jesus, pode ser aonde for, tu dá glória a Deus e aleluia, tu louva a Deus. É por isso que eu me lembro um testemunho de um rapaz que foi arrebatado, e o problema dele, ele foi arrebatado, e quando ele chegou no inferno, e ele ficou assustado, porque dentro do inferno, num pedacinho do inferno, ele viu todas as placas de igreja no inferno. Quando ele chegou, que ele foi descendo para aquelas partes de baixo, ele viu lá a Assembleia de Deus, ele viu Deus de Amor Presbiteriana Mundial Universal, Pentecostal de Jesus e assim por diante, e foi vendo todas aquelas igrejas. De repente o mesmo anjo pegou ele, subiu até uma parte do céu, e quando chegou no céu ele não viu nenhuma placa de igreja, não tinha Assembleia, não tinha Deus de Amor, não tinha Batista, não tinha Quadrangular, não tinha Presbiteriano, não tinha Pentecostal de Jesus. Aí foi a primeira vez que o rapaz falou: eu preciso perguntar uma coisa, por quê? Que eu cheguei no inferno e estava todas as placas da igreja, eu cheguei no céu e não tem placa nenhuma. Aí o anjo respondeu e disse: aqui não é lugar de placa, é lugar de remidos e lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aonde estão os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Adore o nome do Senhor! Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Quem pode misturar tudo isso? Deixa eu ver, está muito fraco. Eu quero ver a igreja de Deus adorar, a igreja de Deus louvar ao Senhor. Falava subidinha da reta carana chumia. Ele me canto e daquela Marcela Marraia. Ele me anda na massa, ele me canto e daquela Marcela Marraia. Aquela meninice de dizer: eu vou sair daqui porque ali é que eu vou crescer, meu filho. Deus é menino, onde você tiver que crescer, Deus vai fazer você crescer mesmo. Ele vai te exaltar. A Bíblia pode alguma coisa boa vir de Nazaré. Vem! E vem! Venha ver! A igreja de Deus é diferenciada. Olha, para concluir, Jesus só protege a igreja dele, ele guarda a igreja dele, ele defende a igreja dele. O compromisso de Deus é com a sua igreja, é com aquele que pertence a ele, é com aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Foi por isso que Jesus exortou os 70 discípulos quando vieram alegres que foi expulsado demônios. Eles não se alegram porque os demônios não sujeitam, alegados porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A igreja de Deus, o seu nome já consta lá em cima, já está lá em cima. Eu acredito que o meu está lá. Quem acredita que o seu nome está lá, adore a ele.
Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer aqui essa noite, porque a igreja de Deus tem alguns nomes. Ela é chamada de sal da terra, para salgar a terra. Ela é chamada de luz do mundo. E não se pega uma lâmpada e se coloca debaixo da cama. Jesus disse, mas se coloca no velador, para que todos vejam. O que eu quero dizer com isso? Que crente que tem vergonha de dizer que é crente não é igreja. A igreja não tem vergonha. Aonde ela passa, ela é crente. Ei, tem crente que é assim. Aliás, eu vou fazer uma doação e eu falei isso aqui ontem. Aquelas bíblias que estão ali no fundo, eu vou doar tudo para casa de recuperação. Porque não é da igreja. Se fosse a igreja, estava no braço, estava guardada em casa. Então ele joga a Bíblia fora porque não é a igreja. A igreja carrega a Bíblia. Ela não tem vergonha de estar com a Bíblia no metrô. Ela não tem vergonha de carregar a Bíblia no trem. Ela não tem vergonha de andar com a Bíblia na rua. Ela é crente, pentecostal. Ela adora a Deus, ela louva a Deus, ela exalta a Deus. Você quer que eu prove na Bíblia? Jesus disse, olha quem ele vai envergonhar. Ele disse, se alguém tiver vergonha de mim na terra, diante dos homens, eu vou afirmar para vocês que também naquele dia eu terei vergonha diante dos santos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Meu Deus, só quem não tem vergonha dá glória a Deus. Eu tenho um negócio para falar aqui em poucos minutos, mas eu preciso te dizer algo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava tão feliz na vida, que de 30 pessoas, 32 pessoas que tinham aceitado Jesus por intermédio da minha conversão, Deus achou por bem provar só eu. Batizou todo mundo com o Espírito Santo e não batizava eu. Mas por que, se ele levou o pessoal e agora eu? Vou provar. Eu fiquei um bocado de tempo sem ser batizado com o Espírito Santo. A minha maior decepção é porque eu não era e todo mundo era batizado. Um dia dentro de casa, num barraquinho, com mais ou menos umas 10, 12 pessoas, estávamos orando. E eu vi umas línguas saindo da minha boca. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu fui abrir a boca de novo, aquelas línguas vieram. E eu disse, está repreendido. Em nome de Jesus. E quando eu fui abrir a boca de novo, as línguas veio de novo. E eu disse, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Até que eu percebi que havia uma insistência. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais orar. Aí eu não falo. Aí Deus revelou para um irmão. Disse, irmãos, eu estava orando. E Deus me mostrou uma pombinha branca voando. E Deus me disse que vai batizar com o Espírito Santo hoje. Quando ele falou isso, meu coração deu uma acelerada. Eu fiquei com medo. E ele olhou para mim e disse, Reinaldo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Vem cá na frente. Quando eu fui indo, eu já fui logo dando uma rajada de línguas estranhas. Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. Eu comecei a falar línguas estranhas. Aí eu fiquei tão feliz, eu falava língua estranha comendo. Eu ia tomar banho, eu falava língua estranha. Uma menina, chamando a Cleide, ficou sabendo que Deus tinha batizado com o Espírito Santo. Falou, eu quero falar com o Reinaldo. Eu quero ver ele foi batizado com o Espírito Santo. Minha mãe disse, ele está no banheiro, está tomando banho. E está falando aquela língua, está falando lá, no banheiro, tomando banho. Está falando língua estranha. Quando eu saí para fora para falar com ela, já dei logo uma rajada na cara dela. Eu falei que de glória. Ficou feliz, começou a chorar. Já Deus começou a movimentar no meio da rua. Mas sempre tem aqueles que parece que não é da igreja. Alguém chegou em mim e disse, é porque você é novo na fé. Isso aí vai parar, vai acabar. Eu disse, quando acabar, eu aceito Jesus de novo. E a glória desce. Onde estão os crentes que é batizado com o Espírito Santo aqui essa noite? Onde está você que pode falar em mistério? Onde está você que recebeu os dons espirituais? Onde está você que Deus encheu da sua presença? Não pare de receber. Se alguém do teu lado não gosta, não pare de receber. Se alguém do teu lado não tem fé, você é de Deus, recebe você, navegue você e dê glória a você mesmo.
Eu tenho uma coisa boa para não terminar. A igreja é o sal. A igreja é luz. A igreja é chamada de meninas dos olhos de Deus. A igreja verdadeira é chamada de noiva. A igreja verdadeira, ela é dita por Jesus: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque a minha igreja está guardada. Ele cambaleia, mas permanece. Só que tem um detalhe: a igreja de Jesus Cristo é pura. A igreja de Jesus é virgem. Acabou, glória. Paulo disse: eu queria vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido só. Aí ele fala de esposa, Jesus Cristo. A uma virgem pura. Só para habitualmente, lá no livro de Esther, capítulo número 2, se você olhar o capítulo 1, você vai ver que havia um grande banquete, uma grande festa, e o rei estava festejando. De repente ele lembrou da sua esposa, que era formosa, muito bonita. E ele disse: traga a minha esposa. Pegou seus 7 eunucos, porque somente eunuco cuidava de das mulheres dos reis. Nenhum homem, se não fosse eunuco, poderia cuidar das mulheres do rei. Então ele pega 7 eunucos e envia lá e manda: traga a mulher para mim. Quando aqueles eunucos vai lá para pegar a mulher do rei, ela manda dizer: não vou. E quando ela não foi, o rei ficou abatido, porque ele passou uma vergonha. Ele pede agora um conselho aos sábios que existia na época, e disse: o que eu devo fazer porque a minha esposa não veio? Ele disse: olha, o negócio é você agora excluí-la do reino, porque se o senhor não disciplinar, todas as mulheres que tem na região vai fazer a mesma coisa com seus maridos. Manda procurar por aí moças virgens e bonitas, e traga diante do Senhor. E guarda elas na sala das mulheres, para que elas se desfilem, sejam enfeitadas e depois sejam apresentadas ao Senhor. E aquela que o Senhor se agradar será rainha no lugar de Vasti. E trouxeram exatamente algumas moças, e no meio dessas moças destacaram uma chamada Esther. E Esther era uma moça virgem, formosa, bonita. E quando ela se apresentou diante do rei, disse: é esta, uma humilde moça, mas era virgem, bonita, e substituiu Vasti. Tem muito crente que, se não tomar cuidado, vai ser substituído, porque é soberbo, arrogante, não obedece à voz do rei, não quer saber do rei. O rei está falando, está meneando a cabeça, o rei está falando, está dizendo: para de falar. O rei está falando: eu não vou. É desobediente que nem Caim. Quando Deus pergunta: cadê teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão. Cada um se vira, é mal criado. Gente mal criado não é a igreja. A igreja de Deus é aquela que diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Casou com Jesus. Eu tenho um negócio para terminar. Ela é virgem. Ela reconhece. Porque Pedro reconheceu. Ela tem luz. E para terminar, ela não é vazia, não. Eu vou fechar a Bíblia. A igreja verdadeira de Deus. Fechei, viu, irmão? Pra você não murmurar. Eu quero ir embora. Você já vai. A igreja de Deus é cheia do Espírito Santo. Ele diz: vai lá para Jerusalém, fica lá. Aonde? Jerusalém, fica lá. É pedido, não ordem. Fica lá. Para quê? Para ser revestido de poder. Tem que ser cumprido a promessa de meu pai, mas vai ser só em Jerusalém. Fica lá. Depois que vocês receberem o poder, aí vocês estão preparados para ser testemunha minha. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus não manda crente vazio para a obra. A igreja de Deus, ela tem autoridade para expulsar demônios. Ela tem autoridade para orar pelos enfermos ser curados. Ela tem ousadia para pregar. Ela tem liberdade de glorificar, de exaltar, de engrandecer. A igreja de Jesus tem poder. Ela tem tanta autoridade que pouco importa se ela está no metrô, no ônibus. Ela prega mesmo, ela fala de Deus no ônibus. Eu
contar um testemunho, termina o testemunho, 2 minutos, meu filho. Há uns anos atrás, evangelizava no trem, pegava ele ali pro lado de Santo André e ia embora até a cidade. Eu e mais um irmão, estava lá 7 horas da manhã no trem, pregando e falando de Jesus. Cada um tinha que evangelizar, vagão por vagão. Quando chegava na estação, a gente mudava de vagão e ia para outro. E um dia eu estou pregando lá, falando de Jesus, o trem lotado. E o capeta sempre investe, sempre ele aparece. Alguns estavam assim, é verdade. É mesmo. É fim de mundo. Jesus está voltando, outro já estava assim, o Chico estava aparecendo já. Ele não vai calar a boca. Ele não vai parar. Aí o homem se levantou e veio para dar em mim. Quando ele veio para dar em mim, aí levantou o outro. Levantou o outro, se pôs na minha frente e disse, tu não quer ouvir? Sai do vagão. Porque no irmão você não vai bater, não. O irmão não faz nada, mas eu faço. Não quer ouvir, desce do vagão. Aí eu já vi pro Espírito, oh glória! Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja! Espírito Eduardo, tu canta aquele hino que você canta, que esse conjunto aí, pra mim ir embora, porque eu sei que a igreja de Deus, ela não tem medo de cara feia, ela não tem medo de demônio, pode ser Zé Pilintra, Zé Pilantra, pode ser pomba gira, gira pomba, pode ser preto velho, preto branco, pode ser enxucadeira feita rua, ela não tem medo, ela teme aquele que mata o corpo e tem poder de mandar a alma do inferno, é essa que ela teme! Quem é a igreja de Deus aqui? Deixa eu ver quem é a igreja. Já terminei a mensagem. Quando Jesus te batizou com o Espírito Santo, Ele te batizou para você ser cheio, porque você é a igreja dele. Quando Jesus te deu um renovo naquele período que você mais precisava de renovo, Ele te renovou porque Ele te chamou para você ser a igreja dele. Quando Deus te tirou do mundo das drogas, da criminalidade, da idolatria, da prostituição, Ele te chamou porque Deus te escolheu para você ser a igreja dele. Não foi à toa que Deus te libertou da maconha, não foi à toa que Deus te libertou da cocaína, não foi à toa que Deus te libertou do cigarro, não foi à toa que Deus te libertou da bebida, é porque você é a igreja de Deus. Não foi à toa que Deus te tirou da prostituição, não foi à toa que Deus te tirou das roubarias, não foi à toa que Deus te tirou da idolatria, Ele te tirou porque você é a igreja de Deus. E aí, sendo igreja de Deus, não tema, não te assuste, não te espante, porque Deus é contigo. Ele diz, quando passarem pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, a chama não arderá em ti, porque eu sou contigo, eu sou contigo. Deus é contigo, a igreja dele, a igreja dele. Ele me escolheu para ser igreja dele, ele me escolheu para ser igreja dele. Aonde está a igreja de Deus? Aonde está a igreja de Deus? O Senhor
Nada foi.
de Deus e Deus quer você. Já está vindo a primeira pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Olha que bênção. Aonde está a segunda pessoa que quer se tornar a igreja de Deus? Já está vindo a segunda pessoa. Olha lá, olha que bênção. Isso não é bênção mesmo. Aí, isso não é Deus. Isso não é Deus. Já está vindo a terceira pessoa. Acompanha lá. Olha aí. Esse é o Deus que nós cremos. Aonde está a quarta pessoa? Vem! Você que quer se tornar a igreja de Deus. Quando essas coisas somem da igreja, não tem mais graça. O que encanta uma igreja é ver pessoas ainda se convertendo a Jesus Cristo. Aonde tem mais uma pessoa que quer reconciliar com Jesus? Você que já foi evangélico, você que se afastou, quer voltar para Jesus, você que nunca foi evangélico, vem! Não importa se você ainda tem um vício, Jesus não está chamando vício, Ele está chamando viciado, vem! O resto Deus faz, o resto Deus opera. Não precisa ter vergonha. Jesus te ama. Jesus quer te abençoar, vem! Olha que bonito, Jesus. Fala se tem coisa melhor do que isso. Eu já tenho 4 pessoas aqui. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa que aceitou Jesus? Ô glória, já está vindo a quinta pessoa. Olha que bênção. Acompanha aí. Aonde está a sexta pessoa? Aonde está você, vem? Seja você um homem, seja você uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, não importa. Seja você católico, espírita, ateu, não importa. Vem, vem. Aceita Jesus como teu amigo, como teu advogado, como teu consolador. Vem. Quantos anos você já está parado nesse evangelho? Hoje Jesus foi tocando por você, vem! Eu quero orar por você! Eu já tenho 5 pessoas aqui que aceitaram Jesus! Vem! Enquanto o Rudinei canta, igreja, se coloca de pé para nós orarmos por essas pessoas, fazendo um favor. Se tiver mais alguém para ficar ainda dá tempo. Mas pastor Reinaldo, ainda tempo. Não tem problema. Vem. Quando eu fui para a igreja, eu fui cheio de vícios. E Jesus me libertou de todos eles. Mas aqueles que estão na igreja de Deus, Ele libera. Vem. Estenda sua mão nessa igreja. Vamos pedir a bênção de Deus a essas 5 pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador. Cantando bem baixinho, bem bonito. Nós estamos orando por elas agora. A todos que estão presentes, orem comigo. Você internauta que nos assiste, ore comigo. Hoje o céu está fazendo festa e diz que a festa por um só se arrepende, imagine 5. Ainda dá tempo. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, diante da tua presença, reunidos numa só alegria, estamos aqui orando por essas pessoas que se convertem e te aceitam como único e suficiente Salvador. Que bênção, meu Deus. Eu não tenho palavras para te agradecer, para expressar a alegria que eu estou sentindo por cada pessoa que está se convertendo nessa noite. Que presente, meu Deus. E essas pessoas se dobrando diante da tua grandeza, diante do teu poder. Pessoas como a Solange, eu tenho certeza que os teus céus estão fazendo festas agora, meu Deus. Pai, escreve o nome deles no livro da vida agora. Apaga toda a
maldição, toda iniquidade. Venha sustentá-los na tua graça, de maneira que teu nome seja enaltecido e seja glorificado agora, Espírito Santo. Renova cada um deles, abençoa cada um deles para que sintam o refrigério do teu Espírito, a presença do teu Espírito. Vem, meu Deus, abençoar. Abençoa o Espírito Santo em nome de Jesus. Abençoa que o teu nome seja enaltecido. Fortalece-os na fé, na crença. Sustenta-os na tua graça, para que não voltem atrás, para que não recuem, para que não desistam, para que permaneçam firmes na tua presença. E com certeza teu nome será engrandecido. Usa de bondade, tenha compaixão, tenha misericórdia, abraça-os, sustenta-os, meu Deus. Te pedimos em nome de Jesus, o certo da tua bênção. Te agradecemos pela glória do teu nome. Coloca eles de pé e dê um abraço novo, Senhores. Há um céu chamado céu do meu Deus, que está fazendo festa. Eu preciso pelo menos 5 moças alegres para vir te dar abraço aqui. Porém, tem Tânia Menezes, isso, 5 moças alegres, vem abraçar. Vem cumprimentá-las aqui, ó. Cumprimenta todas elas aqui. Diga, Deus te abençoe. Abraça ela e diga, minha nova irmã em Cristo. Quem ainda crê no Deus da igreja? Se sair dizendo que foi ruim, misericórdia, imagine se ele for bom. Se ruim está salvando a alma, imagine bom. Eu louvo a Deus, porque não tem milagre maior do que isso aqui. Isso é um verdadeiro milagre. Deus abençoe a todos vocês que se fizeram presente na reunião de hoje. A todos vocês que vieram cultuar a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não desistiram de permanecer até o último minuto deste culto, mas entenderam que havia um presente da parte de Deus no final. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. E Deus confirmou isso. Abaixa a sua cabeça aí, eu vou orar enquanto eles abraçam aqui, eu oro para nós irmos embora. Pai bendito, poderoso Deus, grande Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui na tua casa, no teu santuário. Não temos palavras para expressar a alegria que temos em sentir a presença genuína do teu Espírito. Pedimos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, porque alegres estamos, felizes estamos de ver tanta coisa boa que aconteceu nesse culto. Reconhecer o Senhor, ser sal, ser luz, ser a menina dos teus olhos, ser a noiva, ser a tua igreja, para ver o inferno cair por terra. Oh meu Deus, enfim, ver